imensa alegria. É por isso que está acontecendo hoje, porque algo não pode fugir do nosso horizonte. Não atravessaremos esse inverno apegados aos nossos umbigos. É impossível enfrentar o fascismo, neofascismo, autoritarismo, chamemos o que quiser, porque sabemos que se trata daquilo que não queremos que volte mais, sem que a gente se empenhe em, a partir de uma generosidade, obviamente carregada de programa, de sínteses, sem esconder diferenças que temos, mas sem que isso, que essa unidade seja instrumento para enfrentar esse inverno. Porque o que acontece no Brasil não é um fenômeno específico do nosso país. A gente está vivendo um momento grave de crise civilizatória, que é uma crise de humanidade, que tem um viés econômico, social, político, que talvez a crise política esteja talvez a coisa mais exposta na história das crises da história recente. Um viés ambiental, e momento de crise abre espaço para ser ocupado. E, lamentavelmente, não só no Brasil, mas como em diferentes países do mundo, a extrema-direita tem ocupado esses espaços. E temos que pensar por quê. Não só ganhando governos, mas como também crescendo na sua mobilização popular e tirando dos porões aquilo que estava guardado lá. Mas concretizar isso no Brasil é algo que merece reflexão. Para que proposta, programa e no que se baseia a unidade para enfrentar a extrema-direita no Brasil? Porque é diferente quando assume o poder, o autoritarismo no país com as nossas marcas. Num país em que o capitalismo se apropria da lógica patriarcal, num país que foi o último a abolir a escravidão do Ocidente, um país marcado por uma lógica fundamentalista, uma lógica colonial que determina a desigualdade social brasileira. Um país que é o nono mais desigual do mundo, um país de dimensões continentais. Não é um detalhe a gente perceber que quando retrocede a democracia num país com essas marcas, a gente sabe bem qual corpo fica pelo caminho. Num país escravocrata, num país que teve menos tempo de país sem a escravidão como lei do que tempo de país escravista. Um país que teve mais de uma ditadura, é preciso dizer. A democracia brasileira nunca se consolidou plenamente nas quebradas, nas favelas, nos presídios, nas periferias. E essa jovem, frágil democracia que a gente queria aprofundar, a gente queria radicalizar, a gente queria transformá-la em algo palpável para o povo brasileiro, hoje dá passos atrás. E isso exige de nós uma enorme responsabilidade. E também não dá para desconsiderar que a extrema-direita não começa a se organizar no Brasil com a eleição de Bolsonaro. Isso é consequência de processos que envolvem dificuldades de nós da esquerda de apresentar uma alternativa a essa conjuntura de crise, mas que começa com um golpe institucional, que derruba uma presidenta eleita, que segue com a prisão ilegal de um ex-presidente que tinha chances de ser eleito no Brasil, e falo de um lugar em que construía um partido que não fazia parte do partido do presidente Lula, mas é inadmissível. A democracia brasileira não pode ser restabelecida enquanto houver prisões políticas, seja de Rafael Braga, seja de Luiz Inácio Lula da Silva. Se abre espaço para a extrema-direita se consolidar no país quando se executa uma parlamentar eleita, quando temos parlamentares exilados por conta da ampliação da violência política no Brasil. O bolsonarismo, então, se consolida muito antes da eleição de Bolsonaro.
sendo a expressão da mais velha política escravocrata, patriarcal, misógina, autoritária, colonial, que remete aos tempos da ditadura, ele se elege surfando no populismo penal, se elege surfando numa lógica anti-esquerda, alimentada muitas vezes por alguns de nós, se elege numa lógica atacando direitos de mulheres, criminalizando o debate que envolve gênero, direito a amar e ser. Mas o fato é que, se ele tira dos porões um bolsonarismo de uma lógica colonial que não se encerrou no Brasil, apropriada pela barbárie do capitalismo e também pelos meios de comunicação golpistas, o fato é que o bolsonarismo não tem uma agenda para o Brasil. Não tem uma agenda para incidir sobre a crise instalada para o povo brasileiro, porque isso não é teórico. A vida para o povo está insuportável. E o bolsonarismo é incapaz de devolver felicidade para o povo. É incapaz de devolver alegria para o povo. É incapaz de devolver dignidade para o povo. Estamos falando de viver ou morrer, de poder circular livremente pela cidade ou não, poder rir. E parece subjetivo, mas é muito concreto, porque tem a ver com emprego, com fome, com gente que voltou a usar lenha. É um governo que é antidireitos, porque reduz o seu Estado de Direito a partir de um Estado cada vez mais mínimo, seja desmontando a seguridade, porque não se trata só do direito de se aposentar. Desmontar a seguridade é incidir sobre o principal instrumento que corrigiu as desigualdades históricas do Brasil, que é a seguridade, que envolve a previdência. Seja desmontando a educação pública, seja um conjunto de privatizações em curso. É um governo anti-direitos, mas não para por aí. É um governo anti-vida, porque se ele reduz o Estado de Direito, amplia o Estado penal punitivista, que é a maior expressão da manutenção dos tempos da escravidão. No meu estado, só esse ano foram 1.249 pessoas assassinadas por meio de violência policial, quase todas pretas. Isso não é um detalhe, porque são as mesmas que não vão se aposentar, filhos e filhas das empregadas domésticas, que só recentemente conquistaram os direitos trabalhistas. O Estado estão perdendo, mulheres negras. O Estado mínimo e máximo se concretizam, mínimo em direitos e máximo penal punitivista, do encarceramento, do pacote de crime do Moro, da criminalização dos movimentos sociais, se concretizam no mesmo corpo. Mas lamentavelmente não para por aí. É um governo anti-sul global e entreguista, que se alia com aqueles que querem tomar de volta um país que queria consolidar uma independência ainda tão frágil. Um governo que é anti-biodiversidade, quer avançar sobre a degradação dos mares, florestas, campo, partindo de uma ideia de que aqueles povos e comunidades tradicionais que vivem nesses territórios não são donos das suas terras e não são os que mais preservam a biodiversidade brasileira, e também constroem saberes e formas de economia que têm que estar contemplados em programas para as cidades que vão construir. Um governo anti-povo, porque é anti-mulher, é anti-amar livremente, anti-gay, anti-lésbica, anti-bissexual, anti-transexual e travesti. E a classe trabalhadora também ama, e é preciso que a gente incorpore essa articulação entre gênero, raça, sexualidade na construção do que queremos construir. E o governo, para caminhar, para terminar, antidemocracia. O autoritarismo que está instalado nos remete a tempos que não queremos que voltem mais. Não, é inaceitável um presidente que vai na ONU dizer que lembrar que os militares salvaram o Brasil do comunismo, que exalta torturadores que enfiaram ratos de vaginas em mulheres da ditadura militar, que censura a educação e coloca interventores em reitorias, em institutos federais, como no Cefet, no Rio de Janeiro. E que fazer diante disso, nesse minutinho que me resta? Qual que é a nossa tarefa diante de um quadro em que, de fato, é um governo que tem uma queda de popularidade cada vez maior, porque não consegue, inclusive, cumprir os seus acordos nas suas
democracia. Mas não basta. É preciso uma ampla unidade de esquerda que, carregada de generosidade, de possibilidade de síntese, para que esse espaço de crise ainda em curso possa ser encampado de novo por nós da esquerda, para que a esquerda possa apresentar de novo um projeto de esperança, de sonho, de reencantamento para o povo brasileiro. Mas, por fim, de verdade, não basta, e eu concordo que a eleição é um caminho para enfrentar o bolsonarismo, não basta pensar num programa para ocupar os espaços de poder. Não dizendo que isso não seja necessário, é fundamental para enfrentar o bolsonarismo. O novo vem do povo, já dizia a nossa querida deputada Luísa Erundina. Bolsonarismo. É no território que estão os quilombolas, é no território que estão os indígenas, que estão as mulheres mães, que estão aquelas vítimas da violência policial, é no território que estão os ribeirinhas e ribeirinhos, é no território que está o povo trabalhador, e é como esse povo, ao lado desse povo, que é fundamental que essa unidade partidária construa uma alternativa para devolver felicidade para o Brasil. Vamos juntos, juntas, muito trabalho.